Bem-vindos ao novo vídeo! Hoje vamos conhecer o mundo das plantas insetívoras, popularmente chamadas de plantas carnívoras. Elas possuem adaptações muito interessantes que permitem a captura e digestão de presas de formas inusitadas e impressionantes. Os insetos capturados são um importante complemento nutricional, porque geralmente essas espécies vivem em solos pobres em nitratos e fosfatos. É como se elas conseguissem capturar o próprio adubo, e assim elas conseguiram se desenvolver de formas muito variadas. Então, vamos conhecer as diversas espécies de plantas carnívoras. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Número 15. Dioneia. Nativa de pântanos da Carolina do Norte e do Sul, a Dioneia é provavelmente a mais clássica e engenhosa planta carnívora. As suas folhas são caracterizadas pelo formato inusitado e por pelos sensíveis na parte interior, que ao serem tocados, acionam uma armadilha rápida capaz de prender qualquer coisa que estava dentro. Os insetos são atraídos até a boca da Dioneia devido ao néctar irresistível que ela produz. Curiosamente, em até 12 horas, se a planta perceber que a sua presa não era um inseto, ela vai abrir a armadilha novamente para esperar uma refeição. E se ela realmente havia capturado um inseto, consegue fazer a digestão em até uma semana. Ela me lembra um pouco a planta piranha do Super Mario. Número 14. Aldrovanda vesiculosa. A aldrovanda é uma planta carnívora aquática, sem raiz e flutuante, relacionada geneticamente à Dioneia, pois assim como ela, possui uma armadilha acionada por fios sensíveis ao toque, porém, debaixo da água. Apesar de muito linda e interessante, a aldrovanda vesiculosa tem um cultivo que pode ser complicado para muitos aquaristas. Não é necessário alimentá-la com presas vivas, mas é recomendado adicionar muito CO2 e evitar algas, pois elas podem ser fatais para essa planta. A sua propagação é feita através do corte do ramo. Número 13. Drosera. O gênero Drosera abrange 250 espécies, e todas elas são caracterizadas por emergências glandulares repletas de substâncias pegajosas, a mucilagem, que neste caso são utilizadas para aprisionar um inseto. As folhas modificadas apresentam esses tentáculos que liberam a mucilagem, junto com um néctar para atração de presas e enzimas para a digestão dos insetos ali mesmo. Mas não se preocupe, você não vai ser preso nem digerido se passar o dedo nela. Número 12. Cefalotos foliculares. Ela é uma planta carnívora originária da Austrália, que se destaca por suas folhas peludas em forma de jarro capazes de capturar e digerir insetos. Diferentemente de outras plantas carnívoras, a cefalotos necessita de uma alimentação frequente com insetos vivos ou mortos, uma vez que suas armadilhas são responsáveis por grande parte dos seus nutrientes. Contudo, é essencial manter as armadilhas limpas e sem detritos, a fim de garantir a saúde e o funcionamento correto da planta. Cultivar a cefalotos pode ser um desafio, já que requer cuidados especiais e um ambiente bastante úmido para se desenvolver adequadamente. No entanto, com os cuidados certos, ela pode ficar muito linda. Número 11. Darlingtonia. A Darlingtonia californica é uma planta carnívora nativa da América do Norte. Também conhecida como cobra-planta, ela é famosa por suas folhas em forma de jarro, com uma abertura em forma de cobra na ponta. As folhas são cobertas por pequenos pelos que direcionam os insetos para dentro do jarro. Lá dentro, há uma solução líquida que dissolve os insetos e fornece nutrientes para a planta. A Darlingtonia californica cresce em áreas úmidas e pantanosas, geralmente perto de riachos e nascentes. Embora seja uma planta carnívora, ela também realiza fotossíntese para produzir energia. Ela é uma espécie protegida em alguns estados dos Estados Unidos, devido à perda de habitat e coleta excessiva. Se você quiser cultivar uma Darlingtonia em casa, é importante replicar as condições úmidas e pantanosas do seu habitat natural. Número 10. Pinheiro baboso. O pinheiro baboso é uma planta popular entre colecionadores, uma vez que é o único representante das drosofiláceas. Ele também é significativamente diferente das outras plantas carnívoras, na medida em que habita climas mais secos. Nativo de Portugal, ele é uma espécie protegida, constado na lista vermelha de flora vascular, sob a categoria de espécie vulnerável. Infelizmente, essa planta tem uma má reputação de ser difícil de crescer e manter. O principal problema é que os métodos de cultivo utilizados para outras plantas carnívoras, originárias de pântanos, são letais para o pinheiro baboso. Número 9. Helianthora. As plantas Helianthora são naturais das regiões equatoriais da América do Sul. Coletivamente, essas espécies são chamadas de jarros de sol. As espécies que fazem parte do gênero Helianthora são todas carnívoras e contêm uma forma modificada de folha em formato tubular. Essas plantas desenvolveram uma armadilha para atrair e assim se alimentar dos insetos que pousam. Além disso, podem controlar quanto líquido digestivo estará no jarro. Uma das espécies, a Helianthora tatei, pode produzir as suas próprias enzimas para fazer a digestão da presa. As outras utilizam bactérias simbióticas. Número 8. Pinguícola.
O seu nome vem do latim e significa pequena oleosa, fazendo referência à sua textura gordurosa. Ela é encontrada em vários lugares da América do Norte e Central, mas no México, muitas espécies foram descobertas nos últimos anos. Elas fazem rosetas com folhas lisas, cheias de pelinhos grudentos que capturam presas como formigas e mosquinhas de fruta. Então, liberam enzimas para dissolver os insetos. Durante o inverno, elas se tornam suculentas não carnívoras. Elas são bem conhecidas pela sua flor duradoura que o beija-flor poliniza na natureza. Número 7. Utriculária. As utriculárias são semi-aquáticas ou aquáticas. Elas desenvolveram um estranho sistema de armadilhas com válvulas, conseguindo pegar e digerir pequenos seres aquáticos. As suas armadilhas de sucção são perfeitas para se alimentar de micro-organismos e pulgas da água. Número 6. Sarracenia purpurea. Os seus longos tubos têm a capacidade de armazenar uma boa quantidade de presas, às vezes a tal ponto que a própria folha dobra devido ao peso. Os insetos são atraídos pelas apelativas gotas de néctar na entrada do tubo. Esse néctar contém anestésicos e toxinas que nos insetos têm um efeito embriagante. Com os insetos vulnerabilizados, a larga boca e os tubos escorregadios se tornam uma armadilha bastante eficaz para sua captura. Os insetos não conseguem subir pelo tubo acima, mesmo que tenham asas. Sem espaço suficiente para voar, acabam por morrer de exaustão de tanto se debater para tentar fugir. Por fim, na parte inferior do tubo, são segregadas enzimas digestivas que dissolvem as partes moles das presas, permitindo a absorção dos nutrientes por parte da planta. Número 5. Biblis. Biblis é um pequeno gênero de plantas carnívoras, às vezes chamadas de plantas arco-íris, pela aparência colorida de suas folhas cobertas de mucilagem sob o sol forte. As folhas de todas as espécies são redondas na seção transversal e altamente alongadas, afinando na extremidade. A superfície das folhas é densamente salpicada de pelos glandulares que secretam uma substância mucilaginosa de sua ponta. Os insetos são atraídos pelo brilho das gotículas nas pontas das folhas. Quando pousam, não conseguem mais voar, sendo digeridos pelas enzimas presentes nos pelos. Número 4. Triphyophyllum peltatum. Essa planta é uma liana, com um ciclo de vida em 3 fases, cada uma com um formato de folha específico. No primeiro estágio, ela forma uma roseta com folhas lanceoladas. Então, ela desenvolve poucas longas folhas glandulares que capturam insetos. E na sua fase adulta, ela cresce muito, como um cipó, chegando a incríveis 50 metros de altura, sendo conhecida como a maior planta carnívora do mundo. Curiosamente, somente depois de 51 anos da sua descoberta, que descobriram sua natureza carnívora. Número 3. Bromelia broquinea. É uma bromélia de folhas largas e de rosetas mais fechadas, pode atingir de 30 a 50 centímetros de altura. As folhas são verde claro e têm uma serosidade principalmente na parte interna. Os insetos são atraídos pelo perfume de mel e pela coloração ultravioleta emitida pelas folhas internas. Ao se debaterem, caem na água do tanque e se afogam. O líquido bastante ácido no fundo do tanque tem bactérias de decomposição que fazem o seu trabalho e decompõem o inseto. A planta, então, absorve os nutrientes que ficaram na água do tanque da roseta central. Número 2. Genlicea. Esse gênero está presente na África e na América do Sul e possui apenas 30 espécies. 19 ocorrem no Brasil, 12 são endêmicas e 9 estão no Cerrado. As Genlicea são pequenas ervas crescendo a partir de um rizoma fino com 2 tipos de folhas morfologicamente distintas. Folhas para fotossíntese acima do solo e folhas subterrâneas altamente modificadas usadas para a captura de presas. Essas plantas não têm raízes, embora as armadilhas subterrâneas desempenham muitas funções normalmente empregadas pelas raízes, como a ancoragem e absorção de água e nutrientes. Número 1. Roridula. A roridula é uma planta sul-africana que vive em solos arenosos no norte da região do Cabo. Ela é capaz de apanhar insetos com os pelos situados nas folhas. Esses pelos, semelhantes ao das droseiras, fabricam uma espécie de resina que prende os insetos às folhas. Mas a roridula não consegue assimilar os insetos e também não consegue aproveitar a decomposição deles, como algumas outras plantas carnívoras. Essa planta tem uma característica incrível. Ela vive em simbiose com um inseto. Uma pulga cola-se nas folhas e alimenta-se dos insetos que a planta apanha. Então, são os excrementos dessa pulga que a planta aproveita como alimento. Essa característica é realmente incrível e única nas plantas. E aí, o que você achou dessas plantas carnívoras? Você gostaria de ter uma delas no seu jardim? Comenta aí e aproveite para sugerir temas para os nossos próximos vídeos. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Não esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos interessantes como esse. Muito obrigado e até a próxima!